Fala pessoal, tudo bem? Vamos direto ao assunto? Corinthians divulgou a lista dos relacionados para o jogo contra o Fluminense e tem 3 novidades. O Cássio está de volta, Fagner e a grande novidade é o Renato Augusto, que volta a ser relacionado e fica à disposição para um jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a possível novidade no meio-campo. Temos um novo volante? Fábio Santos pode começar o jogo contra o Fluminense no lugar ali do Paulinho. E a gente vai explicar isso para vocês. Corinthians tem dinheiro, 40 milhões é o que se fala para contratações. Isso dá para contratar? Dá para montar um bom time? A gente explica tudo isso aí para vocês. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo e depois da vinheta a gente conta tudo. Fica comigo. Muito bem, chegando aqui com 12 em Campo e 13 jogos depois, Renato Augusto volta a ser relacionado para uma partida. Desde o jogo contra o Liverpool lá no Uruguai, que o Corinthians venceu por 3-0, e o Renato se machucou logo no início do jogo, foram 13 jogos. O Corinthians perdeu 8 vezes. Mostra muito claramente aí o quanto dependemos do Renato Augusto. Se recuperou, foi relacionado, deve começar o jogo no banco de reservas. É a tendência. Tem muito tempo que não joga. Então, a tendência é que entre no segundo tempo, já para ganhar alguns minutos para o jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Agora, com o Renato Augusto voltando, acabam os problemas? O Corinthians resolveu todas as questões? Será que só o Renato é o suficiente? O time só depende disso para voltar a vencer? O Corinthians não vence há 8 jogos, 7 sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Será que amanhã, com o Renato Augusto em campo, o time reencontra o caminho da vitória? Essa é a pergunta que fica e eu quero saber sua opinião. Minha gente, vamos falar sobre a lista dos relacionados, tá? A lista dos relacionados tem novidades. Cássio se recuperou da amidalite, o Fagner se recuperou da lesão na coxa, do incômodo, na verdade, não era uma lesão, era um incômodo na coxa, né? E o Renato Augusto, como a gente acabou de falar aí, a principal novidade na lista dos relacionados. E eu vou colocar aqui para vocês quem que o Vanderlei relacionou para essa partida. Tá na tela para você. Goleiros, o Carlos Miguel, o Cássio e o Donelli. O Cássio volta ao time titular. Os zagueiros, Gil, Murilo, Bruno Mendes e Caetano. Os laterais, Fábio Santos, Matheus Bidu, Fagner e o Rafael Ramos. Os volantes, Maicon, Rony e Fausto Vera. Os meias, Juliano, Matheus Araújo e ele, Renato Augusto. E os atacantes, Adson, Christian Barleta, Felipe Augusto, Pedro, Roger Guedes, Romero, Yuri Alberto e Wesley. Estes são os jogadores que foram relacionados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo contra o Fluminense. Jogo amanhã, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Tudo para ser um grande jogo. Existe um retrospecto muito equilibrado entre as equipes. Tá aí para você. São 103 partidas entre Corinthians e Fluminense e existe um equilíbrio até bastante grande aí. 37 vitórias do Corinthians, 31 empates e 35 vitórias do Fluminense, né? 35 derrotas do Corinthians. Então, esses são os números aí que mostram um equilíbrio muito grande nesse retrospecto, nesse confronto entre as duas equipes. Bom, com a volta do Cássio, com a volta do Fagner, do Renato Augusto, qual que é o possível time? Talvez essa seja a maior pergunta para amanhã. O possível time é esse aqui. Cássio no gol, Bruno Mendes segue como titular na lateral direita, o Fagner ficando como opção no banco de reservas. Gil e Murilo, e na esquerda o Bidu. Então, o sistema defensivo ali não muda. E qual seria a grande novidade desse time que treinou hoje pela manhã? Fábio Santos como volante, no lugar do Paulinho. Será que o Vanderlei encontrou um substituto ali para o Paulinho já tão rapidamente? O Fábio Santos, eu não sei em termos de quanto ele pode resistir, quanto ele pode aguentar, porque vai ter que dar o combate, vai ter que fazer a marcação. Então, é uma opção. O Fábio deve começar o jogo no lugar ali
do Paulinho, que vinha sendo titular como primeiro volante. Então, Fábio Santos, Fausto Vera e o Maicon, acredito que não mexa aí nessa dupla. Na esquerda, o Roger Guedes. Pelo lado direito, o Adson. E centralizado ali na frente, o atacante Yuri Alberto. Então, a grande novidade desse time pode ser a entrada do Fábio Santos no meio-campo, como volante. Talvez seja uma escalação pouco esperada. Talvez o Vanderlei esteja aí, assim como talvez ninguém imaginasse o Paulinho indo bem como volante, de repente ele encontra um lugar ali para o Fábio Santos, que hoje a gente sabe que o Fábio tem muito mais dificuldades em atacar e marcar ali pelo lado esquerdo. Mas como volante, será que poderá resolver? De repente volta o Fausto um pouquinho, o Fausto faz o primeiro combate e deixa o Fábio como segundo volante ali, e o Maicon mais um pouco à frente. Enfim, o Fábio ele tem qualidade técnica, isso ninguém pode negar. Ele pode já não ter mais a saúde para aguentar intensamente 90 minutos, mas qualidade técnica o Fábio sempre teve. Então, imagino que pode ser uma boa novidade aí, repito, inesperada no time do Corinthians. É apenas uma possibilidade esse time, tá? O time oficial amanhã só às 3 horas da tarde. Aliás, às 2h30 a gente está aqui ao vivo para você, trazendo todas as informações do pré-jogo. Então eu te espero 2h30 da tarde aqui para a gente trazer a escalação ao vivo e aí tirar todas essas dúvidas. Acredito, mais uma vez, Renato Augusto fica como opção para o segundo tempo. Ele vai entrar no jogo. Ele entra. Eu não tenho a menor dúvida. Faltando 15, faltando 20, no intervalo, faltando 30, mas ele entra, até porque o Corinthians quer o Renato 100% quarta-feira, no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, ele entrando 30, 35, 25 minutos aí, para ganhar um pouco de minutos em campo, para se readaptar a uma partida de futebol pelo tempo inativo, eu acho que seria uma boa para a equipe do Corinthians. Então, a gente tem uma grande esperança amanhã de voltar a vencer, principalmente pelo Renato Augusto estar de volta à equipe. Bom, e para a gente encerrar esse vídeo, vamos falar sobre essa questão do dinheiro para contratações. De repente aparecem 8 milhões de euros no Corinthians para contratações no segundo semestre. Com 40 milhões, o Palmeiras contratou o Arthur, do Bragantino. Um jogador. Então, um jogador de qualidade, próximo a 40 milhões, tá? Que o Palmeiras pagou, talvez um pouquinho mais, um pouquinho a menos, enfim, mas próximo ali dos 40 milhões de reais. Jogador de qualidade custa caro. Jogador que chegue para resolver, como o Arthur está resolvendo no Palmeiras, hoje é um titular inquestionável, custa caro. Então, 40 milhões pode parecer muito, mas ao mesmo tempo, para o futebol, pode não ser nada. O Corinthians vai atrás de oportunidades de mercado. Talvez esses 40 milhões seja para um jogador. Não acredito que muito mais que isso. Repito, jogador de qualidade. Jogador mediano é um valor considerável. Mas como o Corinthians quer trazer 5 jogadores, né, a gente está falando aí em jogadores de 5 milhões, né, mais ou menos, cada um. É isso? Se eu não estou errado na minha conta. Então, assim, é pouco. É pouco em termos de volume de dinheiro. Dá para trazer um bom jogador? Eu acho até que dá. Com 10 milhões de euros, com 8 milhões de euros, você contrata um jogador razoável. De razoável para bom, né? Mas vamos esperar. Vamos ver. Dinheiro apareceu. Agora falta a capacidade da contratação. Valeu? Te espero amanhã, 2h30 da tarde. Hoje a gente não vai fazer live, mas amanhã eu te espero às 2h30 da tarde no nosso pré-jogo, e aí eu vou te trazer a escalação oficial, onde você assiste a partida, quem vai apitar, enfim, todas as informações que você já se acostumou aqui no canal. Valeu? Muito obrigado pela sua companhia. Excelente sábado a todos. Aproveitem aí o sabadão e amanhã tamo junto. Valeu? Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.